De fato, a vitória ontem se deve também ao trabalho de Kim Kataguiri. Kim Kataguiri que entrou com um requerimento que foi a votação e derrubou a MP 2303, isso? 2303. Como? 1303. 1303? Certeza? Eu acho que é 2303/2025. 303. 1303? 303, cara. Tá, Confia. então é de Kim Kataguiri o requerimento e é por parte de Kim Kataguiri que houve também essa articulação para que o requerimento passasse, tá? O Kim, e não é de hoje, ele sempre se destacou por ser um parlamentar produtivo, tá? E aí eu quero comentar com vocês, porque é importante vocês ouvirem isso. Ele, por alguns momentos na carreira dele no parlamento, acabou se indispondo com presidentes de Câmara. No início ele se indispôs com Maia, depois a relação ficou ok. Depois ele se indispôs bastante com Arthur Lira. Depois a coisa ficou neutra, nunca foi boa a relação. Com o Hugo Mota a relação começou até bem, e hoje a relação ela é muito ruim. A ponto de eu dizer pra vocês que não que o Kim vai perder o mandato, mas o Kim, tudo que o Hugo Mota puder fazer pra machucar o Kim do ponto de vista institucional e político, ele fará. Tá? O Kim é um dos caras que expôs em entrevistas a fraqueza do Hugo Mota como líder político. Ele expôs nas entrevistas o fato do Hugo Mota não conseguir conduzir o Congresso, a Câmara dos Deputados no caso, para bons acordos. Ficou, né, de bobalhão na relação com o Alcolumbre na questão da PEC da blindagem. E o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, já externou que, enfim, não gosta do Kim. Né? Ele considera que o Kim fez ali com a Câmara dos Deputados na PEC da blindagem é desleal. Kim foi de uma deslealdade atroz. Mas imagina ele, o Hugo Mota, gostaria de proteger a todos ali. E o Kim gravando vídeos, arrumando treta com todo mundo, inclusive com o Nicolas, que junto ao Hugo Mota se comportou como porta-voz do projeto. O que o Kim fez ali é horrível. Então, é muito louco, é paradoxal que nesse instante haja contra o deputado que qualquer pessoa de bom senso que tenha mais de 90 de QI vai dizer, ok, esse cara é o melhor parlamentar do Brasil. É que realmente até pode ter o QI, mas não tem um bom senso, né? Qualquer pessoa nesse estado, ela vai reparar, ela vai falar, pô, este cara, ele tá entregando um grande trabalho. E não é normal que um cara desse entregando um grande trabalho, ele tenha um processo que pode redundar numa cassação na comissão de ética, no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, e que tenha ouvido dos pares, né, lideranças partidárias, a seguinte coisa: nada seu vai passar nesta legislatura. Eu volto a repetir, nada seu vai passar nesta legislatura. Então, há uma espécie de bloqueio contra projetos do Kim na Câmara dos Deputados. Então, projetos que o Kim entrou, pelo menos agora, enquanto tiver o Hugo Mota, ele vai fazer de tudo para não andar. Isso significa que vai bloquear nas comissões? Não. Nas comissões o Kim tem um espaço para conseguir andar e o Kim está protocolando vários projetos para andar. Isso significa que alguém possa pegar a relatoria e brecar? Também acho que não. Acho que na Câmara o relacionamento que o Kim tem com os outros deputados é um relacionamento positivo, até porque o Kim é um grande relator. Sendo um grande relator, o Kim desenvolve uma espécie de moeda política para com os demais. A questão é que, ser colocado em votação no plenário, o Hugo Mota vai fazer de tudo para que não vote nada do Kim. E, ao mesmo tempo, toda vez que o Kim puder ter seu espaço de fala tolhido, derrubado, ele assim o fará. Também vai tentar impedir qualquer projeto com relatoria do Kim que vá plenário. Então, há montado contra ele um aparato de sabotagem. Né? E mesmo assim o cara consegue cravar o que ele está cravando. Tá? É muito louco. Eu volto a falar para vocês têm o privilégio de ver Max Verstappen correndo na Fórmula 1 e Kim Kataguiri atuando como deputado na Câmara. E falo nisso, né, porque o Max Verstappen nesse instante ele tá muito parecido com o Ayrton Senna em 1993. Em 93 o Ayrton Senna dispunha de uma McLaren Ford que não era o melhor carro. Às vezes era o segundo melhor carro, às vezes era o terceiro. É o caso do Max Verstappen com essa Red Bull, né? Ele vem, enfim, tirando o leite de pedra com uma Red Bull, que é o segundo ou terceiro melhor carro, por vezes o quarto, e mesmo assim ganha corridas. Ele já deve ter ganhado 4 ou 5 corridas esse ano, o que é anormal. Então quando você vê um cara dispondo de grandes dificuldades e mesmo assim entregando, você fala, é aqui que eu tô vendo o melhor, né, o gênio da raça atuando. Então quando eu vi, por exemplo, o Max Verstappen ganhando corrida no começo desse ano, eu falei, cara, isso não é normal. E aí quando eu vi o Kim conseguindo esse requerimento, conseguindo jogar ali o jogo, e emplacando e discursando mesmo com todas as dificuldades que ele tem hoje, até para conseguir os espaços dele, eu falo, cara, saibam disso, vocês estão diante de um fenômeno, tá? Então deem valor porque vocês estão vendo, deem muito valor, porque não é normal. Não é normal. Um grande deputado no lugar do Kim não teria conseguido. Tô falando sério. Um grande deputado não teria conseguido. E tem uma outra coisa que acho que é importante vocês colocarem aqui
existe uma nova geração de deputados. O Hugo Mota, se vocês pegarem a idade dele, eu acho que ele nem sequer tem 40 anos. Checa aí a idade do Hugo Mota. O Hugo Mota é novo. Então o Kim gera uma espécie de uma sombra no Hugo Mota. Em grande medida, o próprio Nicolas gera também uma sombra no Hugo Mota. Mas o Nicolas não é levado a sério como político. O Nicolas é entendido como uma espécie de um influencer que tá lá e que tem voto, então ele tem que ser ouvido. Político, operador político interno na casa, ele não é. O Kim é visto dessa maneira. Então o Hugo Mota é aquele cara que só é presidente da Câmara, e eu vou falar, já que ele tá querendo ferrar o Kim, eu vou falar, o Hugo Mota, ele é um companheiro de putaria de alguns colegas na casa. Todo mundo sabe disso. E ele só ocupa essa posição de presidente da Câmara porque ele é bem chegado em festas, tá? Essa foto que o Riso colocou aí, pode botar na tela, né? Porque agora ele mudou, ele deu uma emagrecida, mas ali ele tá edinaldado, que é o destino natural dele. Ele não tem nenhuma qualidade técnica, e o que ele gosta é farra, ele é um farreiro, junto com outros tantos defensores de bet que ficam rodando por aí com o nosso dinheiro. Defensor dos lobbies mais atrozes. O Hugo Mota é um pedaço de lixo dirigindo a Câmara dos Deputados. E ele é isso, tá? Então, naturalmente, como ele é um impostor, ele fica mal, né? O Hugo Mota é essa tranqueira. O que eu vou falar? É uma tranqueira. Uma tranqueira. Um sujeito cuja família fica lá administrando emenda no interior da Paraíba e cujo foco como presidente da Câmara, um presidente da Câmara de uma nação como o Brasil, quanta coisa um cara desses podia fazer. Quanta coisa grandiosa ele tinha à disposição. A preocupação dele é eleger o pai dele senador, é fazer um arranjo com alguém para eleger o pai senador na Paraíba. O sujeito é muito pequeno, galera. Muito pequeno. Preocupado porque, o Kim se destacou e quebrou o plano dele da PEC da blindagem, porque ele é tão pequeno e ele é um sujeito com uma cognição prejudicada, né, um sujeito de caráter prejudicado também, sujeito fraco, foi humilhado lá pelo Marcel Van Hatten, pelos bolsonaristas quando tomaram a mesa diretora da Câmara, nem se impôs ali. Imagina fazer isso com o Eduardo Cunha, imagina fazer isso com o próprio Rodrigo Maia, com o Lira, ninguém teria feito isso com eles, fizeram isso com o Hugo Mota. Então como ele é fraco, como ele é... e não tem horizonte de nada, não entende a grandeza de ocupar a presidência da Câmara dos Deputados, né? Então ele só fica com inveja. Então é um sujeito pequeno, mesquinho. É o famoso sujeitinho. Ele é o famoso sujeitinho. Esse é o Hugo Mota, presidente da Câmara. E cara, uma nação como o Brasil não pode ter na presidência da Câmara um sujeitinho desses. Não pode, cara. Definitivamente, cara, a gente tem que olhar, né? A gente tem que ter muita ambição, muita energia, porque são esses caras que nós temos que vencer. É muito complicado porque o debate público, né, tem que ficar sempre sentado nas instituições esquerda e direita. E a gente, né, eu até comecei a live batendo na esquerda e tal, mas veja, enquanto esquerda e direita estão brigando, o Hugo Mota, colega de putaria, não tô falando putaria gay não, putaria hétero mesmo, colega de putaria de alguns sujeitos que comandam partidos, aí ele vai lá e senta lá na posição de presidente da Câmara. E lembrando, e aqui eu não quero ser chato, né, mas lembrando, com o apoio das esquerdas e com o apoio da direita bolsonarista, de acordo com a direita bolsonarista, era importante colocar o Hugo Mota lá, porque aí ia passar anistia, como se colocar um desqualificado que não sabe nada de Brasil, é ok se você lá, consegue uma anistia pra tirar uns criminosos que cometeram crimes da cadeia. Não, cara... Tem todo o Brasil é muito maior do que os velhos que cometeram os crimes de 8 de janeiro. O Brasil é muito maior do que o Bolsonaro. O Brasil é muito maior do que tudo isso. Então há uma pequenez nas ambições das pessoas que né, é triste. É igual, né, a gente ficar imaginando que a discussão sobre o presidente da República agora, né, em 2025 para 26, é assim, vou dar mais transporte agora gratuito. Não, agora dá um botijão de gás. Pô! Nossos concorrentes todos, o mundo todo falando em espaço sideral. Espaço sideral, falando em alta tecnologia, cara. E a gente aqui, né? Botijão de gás, cara. Olha, eu vou te dar um botijão, né? Pra você colocar uma mangueira, colocar no seu fogãozinho e cozinhar. Que coisa pobre, cara. Que paiseco. Pô, eu vejo cada vez mais, tem um perfil no Twitter, né, que tem chama Eumenes, ele tem um contato com a gringa e tal, ele tava falando, pô, vocês aí blackpilando, e tem gente que estuda no MIT, em Harvard, em Yale, que acompanha o Renan Santos, acompanha análises renais. Nossa live ressoa com as pessoas que importam. Nós somos um movimento muito estranho. Nós somos estranhos, e você fala, mas por que estranho, Renan? Não entendi. Nós somos estranhos porque tudo que nós fazemos não está, vamos dizer, metrificado dentro da lógica que os nossos adversários metrificam. Para eles,
é o sucesso puro e simples, é o tamanho puro e simples. Pra nós não é. E veja, nós já acreditamos que o lance era volume e fama. Eu me lembro do nosso Facebook, que tinha zilhões de views, só com memes, cards políticos, urgente, bomba, corrupto, fora corruptos, blá blá. Aquilo não era nada, aquilo era fugazi. Não era nada, era ar. Desde que a gente optou por ser sólido, por ser concreto e por construir, tudo mudou de figura. Nós mudamos, nossa composição mudou. E nós passamos a influenciar as melhores pessoas. E por que eu digo isso? Porque não tenham medo, por favor, eu olhando pra vocês, não tenham medo do futuro. Não imaginem que nossa mensagem não está chegando nos lugares assim mais distantes de todos. Não imagine que, por exemplo, elite, os melhores jovens do Nordeste não acompanham a nossa mensagem. Eles estão acompanhando. E eu ainda vou falar pra vocês, é mais fácil nós crescermos e dominarmos lá do que, sei lá, São Paulo. Entendeu? Não pense que a nossa revolução ela vai ser óbvia como os outros imaginam. Não pense que nós vamos começar pela base enganando as pessoas mais simples. Nós vamos começar pelo topo convencendo as pessoas mais complexas. Entendeu? E essas pessoas dispõem de mais meios de ação. Por isso que eu digo que às vezes parece que nós não temos forças para enfrentar um Hugo Motta. Que, poxa, como é que a gente vai enfrentar essa máquina que coloca um idiota que participa de festas com outros colegas partidários e por conta dessas festas eles confiam em colocar ele na presidência da Câmara como um preposto, porque o Hugo Motta, ele na verdade, ele foi colocado lá para entender o interesse de outros, ok? Sim, nós teremos força. Nós teremos. Uma vez o Chico Buarque disse, né, e em grande medida era um recado para a direita, né, que era, você não gosta de mim, mas riso? A sua filha gosta. A sua filha gosta. O que eu posso dizer para as elites, inclusive as elites arcaicas, é você não gosta de mim, mas os seus filhos gostam. Tá? E que bom. E que bom. E que bom, porque os seus filhos estão formando consciência e nós vamos, junto com seus filhos, governar o Brasil. E vocês precisam entender isso. Nós vamos governar o Brasil. Nós temos que ter esta ambição. Nós temos que desviar uma vírgula disso. Nós vamos governar o Brasil. Então, não tenham medo do futuro. Não tenham medo do futuro. Assim, sejam profundamente ambiciosos. A primeira grande, assim, que foi game changer na cabeça de todo mundo, a montagem do Partido Missão. Isso virou um clique. As pessoas estão... Oh, não, calma. Tem esses caras aí. Quem são esses caras? Quem são esses caras estranhos falando dessas coisas estranhas por aí? Ó, o Gerson Nascimento falou, Renan, ontem estava em uma reunião pós-podcast que participei com minha esposa e na mesa tinha só gente financeiramente grande e o assunto prendeu, matou, emissão foi o assunto da mesa. Eu recebi uma mensagem de uma mulher que trabalha com investimentos, entrou em contato com a minha mãe, por coincidência, e ela falou, estive em Nova York com uma parte da comunidade brasileira, só gente muito bem posicionada e eles falaram, nós vamos, não é votar, nós vamos apoiar o Renan em 2026. Eu tô falando isso. Tá começando, assim, vocês não estão vendo, as pesquisas não estão captando. Mas quem interessa tá entendendo o plano. E quem entende o nosso plano, entra. Quem entende o nosso plano, entra. E tem muita gente que já entendeu e que tá agindo silenciosamente. E é assim que começam as grandes coisas. Até porque, como dizem por aí, política é arte de manter segredos, certo? Eu sei muito bem quem tá agindo nas sombras. E as sombras estão sendo muito generosas, tá? Então as pessoas não estão vendo ainda o que está acontecendo. Mas quando elas descobrirem, elas ficarão muito felizes e muito animadas.